Graças a Deus. Então, deixa eu só repetir do livro, né, que é um dos livros que vocês põem na relação, tá? Eu já dei uma relação para vocês, né? São livros que eu li, eu recomendo, tá? Mas todos os livros, eles devem ser lidos com os pés no chão, tá bom? A cabeça elevada, com inspiração, mas sempre com muita racionalidade, né? Porque tem muitos livros. Eu acho, por exemplo, que mesmo os livros de Kardec, a gente precisa ter um entendimento da época. Por isso que nós estamos pegando um pouquinho o início, né, do Espiritismo, entender um pouquinho. Então, tem algumas questões que talvez devessem ser atualizadas, né? Não é só minha opinião, é de muita gente. Mas tem, por outro lado, o pessoal que é mais conservador, sabe? Puxa vida, se é uma revelação divina, como é que vai mudar? Temos que entender isso daí. Da mesma forma que no Evangelho de Cristo, né? Do Cristo, muito bonito, né? Os 4 livros, depois as lições que vêm depois dos apóstolos, Pedro, Tiago, Paulo. Tem muita coisa ali que talvez, quer dizer, a lição como um todo é perfeita, mas alguns detalhes, se a gente se apegar a detalhes, nossa vida vai ser um inferno para tudo, né? Se a gente for se apegar a coisinhas, né? Nada vai estar bom, nada vai estar bom, né? E já comentei com vocês a minha opinião de tudo aquilo que eu já estudei, que eu já li, embora eu não sou referência, não devo ser referência, exemplo para vocês, mas sendo um cara assim, muito, muito racional, as coisas, eu gosto de ter explicação, se não tiver uma explicação satisfatória, é difícil eu engolir alguma coisa, sabe? Então, mesmo sendo assim, eu digo para vocês que é a filosofia que mais, vou falar religião, que eu aceito, tá? Eu aceito. Não vou falar totalmente, mas é das que existem, para mim, a mais perfeita e a que a mais explica tudo, né? Tá bom? Então, é assim. Hoje, a aula é sobre a propagação da doutrina, mas antes nós vamos ler algumas questões do Livro dos Espíritos. Gabriela, na questão, no capítulo 1, você pode ler o comecinho e a primeira pergunta? Aqui, capítulo 1. Pode ler agora? Pode ler. Capítulo 1. Deus. Deus e o infinito. Que é Deus? Deus é a inteligência. Tem isso? Tem número 1, Deus e o infinito. 2, provas da existência de Deus. Então tá. Então, já aproveito para falar para vocês que existem várias, assim, traduções do Livro dos Espíritos. Né? Eu já tive caso que eu procurei no original, em francês, eu estudei francês 1 ano, mas não lembro, mas a nossa colega de Portugal, ela fala bem, e eu queria ver no original. Por quê? No caso, era do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vocês vão notar, quando a gente estudar o Evangelho, ou mesmo o livro dos Espíritos, as palavras podem ser diferentes, a organização pode ser diferente, mas o sentido tem que ser o mesmo. Né? E como, em alguns casos, é uma tradução literal, fica complicado uma tradução literal usando palavras que não são costumeiras da gente usar.
tá? Então, vocês encontrarão isso. Pode ler, então. Primeira pergunta. Que é Deus? Então, olha lá, paramos. Que é Deus? Ele está perguntando aqui o que é Deus. Ele não perguntou, seria mais normal, quem é Deus, tá? O que é Deus? Pode ler. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Isso. Então, ela leu primeira, no meu tá primária, mas o sentido é o mesmo, tá? Então, está dizendo aqui que Deus é a inteligência suprema. Faz sentido isso, não faz? Tá? Os espíritos normalmente são bem objetivos nas respostas. Em alguns casos, eles acabam explanando um pouquinho mais. E eles também tinham limitações nessa época. Imagina se ele falasse assim em mecânica quântica, né? Hoje, se você vai estudar a física, você não escapa disso daí. Teoria da relatividade, um monte de coisa. Mas mesmo assim, na Gênese tem umas passagens, já comentei para vocês, assim, eu acho muito bem aprofundadas, tá? Então, aqui fala a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas nós vamos pular. Isso está bem, assim, não explica muito, mas ele fala que é a maior inteligência que tem, é a inteligência suprema, e é a causa, é ele que ocasiona todos os fenômenos, a criação, etc. Pergunta número 4. Vocês podem comentar, hein? Quem quiser pode comentar. O Eduardo, tá bom? Oi, tudo bem? Então, pergunta 4. Eu? É, você. Tá. Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Então, vamos lá. Pergunto para vocês. Não precisa olhar no livro, nada, né? Eu até fiz uma pergunta, né? Vocês acreditam em Deus? Todo mundo acredita? Ou tem alguém que tem dúvida? Não tem problema. Se falar assim, ai, gente, eu nunca vi, não sei, tudo bem. Tá? Eu, por muito tempo, eu tive dúvidas. Eu tinha medo dele, mas eu tinha dúvidas. Né? Ricardo, você acredita, sim, em Deus tranquilamente? Eu acredito que sim. Que Você em alguns acredita que momentos, acredita? porque em alguns momentos a gente fica em dúvida, né? Mas se a gente deixar de acreditar, aí eu acho que fica mais difícil. Então eu Vai, acredito. vai de você não acreditar e ele existir, né? Depois, frente a frente lá, o que você vai falar para ele, não é verdade? Boa pergunta, né? Mesmo porque a gente não lembra de nada, então se a conversa lá, talvez eu nem fique sabendo. É, Eu sei que não é assim, mas hoje, para nós, é assim, né? algum espírito já falou que viu Deus ou não? Não, né? Espírito de verdade, que não é charlatão, acho que nunca ninguém viu Deus. Acho que nem o espírito de verdade, né? O espírito de verdade que seria Jesus, ok? Então, o que pode explicar para a gente a existência de uma inteligência muito grande, suprema? Pela organização que existe no universo em todas as coisas, a lógica de funcionamento, nascimento, crescimento dos seres vivos, o movimento dos astros, tudo está com uma perfeição absoluta que só pode ser uma coisa inteligente que fez isso. Uhum. Alguém mais? Quando vocês pegam aquela orquídea linda, maravilhosa, e ela, daquela espécie, por exemplo, as irmãs dela são parecidas,
Não dá para pensar, puxa vida, tem um modelo aqui, né, para essas flores, né? Talvez um código genético, tá? Que dá aquela forma para ela. Quando você estuda um pouquinho mais, por exemplo, o organismo humano, começa a entrar em determinados detalhes e cada vez mais profundamente para ver como o nosso corpo funciona, como ele se defende. Meu Deus do céu, é uma coisa fabulosa. Mas alguém vai falar, mas isso foi aleatório, né, ao longo dos milhões de anos, tá? Mas são coisas que a gente fica, aquilo que o Alessandro falou, se você estudar o cosmos e o microcosmos, você vai ver uma correlação muito grande. Por incrível que pareça, até as fórmulas matemáticas, não vamos entrar em detalhe, não é, seu Alessandro e dona Cleide? Fibonacci. Não, o Fibonacci é uma parte só. São similares às fórmulas matemáticas, então existe uma concatenação. Aí, então, foi perguntado isso, né, por Kardec, e ele responde, num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Tá? Então, para todo efeito, para tudo que a gente vê, tem uma causa, tem uma explicação. E a gente não tem essa explicação. Pode falar assim, mas é muito fácil falar que foi Deus, né? A gente não conhece, a ciência está evoluindo. Mas essa foi a resposta do Espírito Verdade. E aí ele complementa, quando está numa letrinha menor, assim, é uma explicação de Kardec. Então, a pergunta é Kardec que fez a pergunta, as respostas são respostas dos espíritos, Kardec pega aquelas respostas, ele sumariza e ele coloca dessa forma, tá? Para crer-se em Deus, basta-se lance olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. Quer dizer, você não vai achar a causa, né, para alguma coisa que aconteceu. Isso daí é lógica, né? Pela formação de Kardec, ele conhecia bastante essa questão de lógica. É negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Ou seja, do nada foi criado tudo isso daí. Então, do nada surgiu o quê? O universo. Agora, o universo está se expandindo, né? Nós estamos encontrando cada vez mais galáxias. Eu vou ler a quinta questão. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Eu não diria todos os seres humanos, né, todos os homens, porque alguns, talvez, pela própria criação, educação, não têm, quer dizer, não nasceu para acreditar em alguma coisa, né? Mas a grande maioria. Então, o que a gente acha? Que dedução se pode tirar que a maior parte dos homens trazem dentro de si a noção que existe um Deus, ou existe um ser superior. Na época de Moisés, existia uma crença em vários deuses. No Egito, na Roma antiga. Na Roma, cada casa tinha uma imagem que era o Deus deles ali. Então, ainda não tinha a ideia de um Deus único. Com Abrão, depois, né, trabalho todo de Moisés, essa ideia do Deus único estaria esquisito ter mais de um Deus. Um pode tudo, tanto é que tinha um Deus que é o Deus do amor, o Deus da guerra,
né? Aí, mas devem ser mais ministros, né, de algum Deus mais importante, né, o Deus Sol, sei lá. É. Então, a ideia de ser um Deus único, ela basicamente iniciou-se com os hebreus. Okay? Essa foi a grande importância, sabe, dos hebreus nessa história toda. Então, a resposta a essa questão é a de que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. E para terminar o estudo de hoje, esse é o básico do básico, é o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, tá? Quem já leu o livro inteiro? Então, pergunta 9. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Então, daquela primeira pergunta, tem essa daqui, né? Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema? É a maior inteligência. E superior a todas as inteligências? A resposta. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. E tem muito para a gente ver da obra, né? O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. O egoísmo e o orgulho são os sentimentos mais problemáticos que a gente tem, e todos nós temos. Numa época da nossa evolução, ele foi importante, hoje já não é tanto. Tá? E o orgulhoso, ele acha que ele é mais que os outros. E quando não é, ele rebaixa os outros. Então, o orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte. Aqui ele está dizendo, eu não tinha percebido isso ainda, mas ele falou assim, por isso que o orgulhoso se denomina a si mesmo de espírito forte. Esse é um termo que é o oposto daquele que eu já comentei com vocês, que Jesus falou nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Tá? Os que sofrem, a gente vai entender mais isso daí. Tá? Então, o orgulhoso acha que o espírito dele é forte. Como se essa fosse uma qualidade. E Jesus veio e falou, não, o homem do futuro vai ser um homem simples, humilde, sabe? Não ignorante. Uma pessoa simples, calma, serena, talvez como o Chico Xavier sempre demonstrou ser, né? Tá? E ainda aí tem a explicação de Kardec. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. A causa primária, que é Deus. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. E, quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Então, essa explicação aqui, seja qual for o nome que lhe deem, me dá uma liberdade de falar para vocês. Eu coloquei isso no meu livreto lá, tá? E deixa eu fechar. Eu não conseguia, nem consigo ainda hoje, pensar essa causa primária, Deus, como uma entidade. Eu ficava assim, ai, coitado, se é uma entidade, será que ele viveu sozinho tanto tempo antes de criar o universo?
E como é que ele chegou lá? Eu ficava assim, em vez de estudar outras coisas, eu ficava filosofando, né, comigo. Depois, lendo bastante, dando aulas aí, e quando eu escrevi esse livro, eu coloquei uma... Eu não lembro como é que está no livro, faz tempo que eu não leio, e eu penso o seguinte, por favor, não me abandone. Não sei se eu já falei isso, mas nós somos espíritos, né? Todos nós estamos encarnados. E a gente vai desencarnar, depois vai encarnar de novo, vai desencarnar. E cada vez, nesse processo, nós vamos aprendendo. Ou seja, nós vamos nos iluminando. Então, o nosso destino é o aperfeiçoamento do espírito. Sermos cada vez melhores, cada vez mais iluminados. Foi nos falado, né? Sois deuses, quer dizer, nós temos o potencial divino dentro de nós. E nós vamos evoluindo, e a Terra vai avançando, e depois a gente vai, talvez, viver num planeta mais elevado ainda, e a gente vai avançando, e vai chegar uma hora que o nosso corpo astral, né? O corpo perispiritual, eu não tenho medo que eu vou depois entrar em detalhes, né? Uma aula mais para frente. Esse corpo vai ficando cada vez mais sutil. Hoje, o nosso corpo astral, aquele corpo que liga com o espírito, ele ainda é razoavelmente denso, tá? Porque nós somos espíritos num planeta ainda bem atrasado. Tá? Os espíritos bem superiores, eles já estão com um corpo astral bem mais sutil, mais leve. Eles já não vivem, não têm necessidade das emoções aqui do planeta. Nós ainda temos. Nós ainda temos necessidade das sensações, dos sentidos, tá? E eles, os espíritos superiores, já têm mais leve. E muitos deles já não precisam encarnar. Mas eles continuam evoluindo. Eles vão fazendo tarefas cada vez mais importantes, como a de Jesus. Então, um dia a gente vai estar, um ano, um século, um período aí todo, a gente vai estar assim, ó, no nível que está Jesus hoje, com responsabilidades maiores. Faz sentido para vocês? Senão, onde vai parar essa evolução? Onde nós vamos parar? Cara, e depois de Jesus? Jesus continua evoluindo. E Jesus é um dos espíritos da esfera crística. Existem muitos outros espíritos. Tá? E, analisando assim no limite, quem nós vamos encontrar lá longe, tudo iluminado? Quem está atraindo a gente para ele? Deus. Vocês concordam? Que nós estamos com a nossa evolução, nosso crescimento espiritual, nós estamos sendo atraídos para Deus. Então, se nós nascemos simples e ignorantes de uma partícula divina, que a gente também vai falar isso, mas eu estou repetindo para vocês conceitos, e essa partícula foi crescendo, crescendo, foi aprendendo, teve muitas, inúmeras experiências. Pode ser que até em outros planetas mais atrasados, não sabemos. Essa partícula chegou nesse momento, do jeito que nós estamos. Aí uma pergunta que não quer calar. Escrevam no caderno. O que a gente pode melhorar? Sem grandes... Não adianta você falar assim, para ser santo. Não. Por exemplo, uma pessoa que fuma, eu nem fiz essa pergunta para vocês, mas eu imagino que ninguém fuma, né? Alguém fuma? Eliminar um vício é muito mais fácil do que você deixar, por exemplo, de ser intolerante. O vício, ele pode tomar uma decisão quase imediata, vai sofrer um pouquinho, mas ele pode parar esse vício a hora que
que a vontade dele fala assim, eu parei. Não precisa parar nem uns pouquinhos, eu parei. Vai engordar um pouquinho, vai chupar bala, não sei o quê, mas eu parei. Da mesma forma que ele parou, um pouquinho diferente. Tá? Então, é muito mais fácil você eliminar um vício. O do álcool já é complicado, porque é quando há uma alteração, realmente, no cérebro da pessoa, não sei o quê, aí tem, como assim, a pessoa fica doente mesmo, né? O alcoólatra não pode nem experimentar, né? O cigarro não é tanto assim, mas o vício é mais fácil. Então, eu pergunto para vocês, além de vícios, nós temos comportamentos. Às vezes, a gente gosta de comentar um pouquinho dos outros. Às vezes, a gente gosta de julgar o próximo. A gente olha o outro lá e não fala com ninguém, mas a gente está julgando, né? O que a pessoa fez de errado, não fez. Tá? A paciência. Puxa, eu podia ter sido mais paciente. Cara, escreve, eu podia ter sido. O trânsito é perfeito para a gente começar a se observar. Eu digo para vocês que essa é a parte mais importante do nosso curso. Tá? Só que vocês vão entender com o curso por que é importante. E por que a gente precisa trabalhar essa reforma íntima. No livro eu coloco que nós somos atraídos para Deus. Então, você imagina, ó, esse grupo aqui chega, oi, você por aqui? Sim, eu por aqui. Que bom, nossa, como você está iluminado. Eu estou aqui. E onde está Deus? Você vai chegar uma hora tão iluminado, você vai se sentir parte de Deus. Tá? Então, para mim, Deus não é uma entidade. Para mim, Deus é a somatória de toda a espiritualidade de todo o universo. Até aquelas rosas, as tulipas, as flores, ali tem um princípio, podemos falar assim, espiritual. Tudo isso faz parte de Deus, a natureza. Sabe? Então, fala assim, Deus está em todo lugar, tá? Por quê? Porque em todo lugar está a sua criação, está o seu espírito. Tá bom? Ok. Mas isso vocês não vão encontrar nos livros, assim. Mas eu estou dando uma teoria para vocês, talvez, aceitar bem Deus. Então, vamos lá. Paula, vocês estudaram? Alguém tem uma parte assim para me ajudar? Para me ajudar a falar um pouquinho da aula de hoje? O capítulo 3? Capítulo 3. A divulgação, aqui está falando da propagação da doutrina espírita. Você tem alguma pergunta sobre... Tem algum comentário? Aliás, eu tinha assistido o filme Kardec, né? Está aí nos cartazes, Kardec. E quando da primeira edição que ele fez no Livro dos Espíritos, que ele fez uma quantidade para mandar para a Espanha, né? E aí ele estava preocupado em mandar ou não, ele fez uma consulta ao Espírito, isso está nessa lição aí que você mandou. E o Espírito falou, não, pode mandar, sim. Mas e se não gostarem? Isso vai ser bom, porque vamos ver o que vai acontecer, de uma certa forma, ele falou, né? E, no fim, o pessoal lá, a igreja, optou por mandar queimar os livros. E isso repercutiu no mundo inteiro, o que fez a maior divulgação ainda do Espiritismo. Você está falando do Alto de Fé de Barcelona. Barcelona. Aí, principalmente na Espanha, a Igreja Católica tem um poder muito grande, os reis católicos, né? Lembra disso? O poder da Igreja na Espanha, também na Itália. E eles têm um grupo da Inquisição.
iniciou mais ou menos em 1200 e lá vai pedrada. Essa Inquisição, ela pesquisava quem estava fora do ensinamento do catolicismo. Então, os cientistas, principalmente, se a igreja achasse que a Terra era quadrada, era plana, tá? E algum cientista falasse que ela é redonda, o cara ia ser julgado pela Inquisição. Caso de Galileu. Galileu. O pessoal achava, isso eu comentei também na semana passada, que a Terra era o centro. Não, a Terra é o centro. Eles imaginavam, né, o planeta numa condição bem primária ainda, né? E depois falavam assim, não, que o Sol é o centro. Não é, tá? Depois a gente sabe que nem o Sol é o centro do universo, tá? Então, os bispos da Igreja Católica, lá na Espanha, eles foram chamados para investigar esse lote aí que o Alessandro falou, que foi mandado para os amigos, né, poderem distribuir lá. E eles viram que ali, aqueles livros eram uma blasfêmia. Então eles falaram, não, isso aí é um absurdo, botaram naquela relação dos livros proibidos que ninguém podia ter. E em plena praça lá em Barcelona, eles queimaram aqueles livros. E proibiu de vez. E Kardec queria realmente contestar isso daí. Essa era a fase da divulgação que Kardec estava fazendo. Kardec, além de escrever os livros, ele tem o propósito de divulgar. E eu falo para vocês, é extremamente difícil a divulgação. É mais fácil você executar alguma coisa, escrever um livro, do que divulgar esse livro. Primeiro, que deve ter conteúdo. Segundo, que é um esforço danado. E Kardec, nesse período, ele viajava demais. Ele já estava doente. Tá? Os espíritos, inclusive um amigo dele que tinha desencarnado, acho que era médico, falou, Kardec, se você não descansar, você vai desencarnar e ainda com a culpa como de um suicídio, né? Mas ele falava, não, a minha responsabilidade é muito grande. E ele viajar naquela época, você imagina também na época de Jesus, né? Eles andavam a pé, distâncias, e lugar com bandoleiros, tal. E aqui com Kardec era no coche, né? Uma carruagem. E o dinheiro para fazer isso? Não tinha dinheiro. E qual outra forma que Kardec arranjou para divulgar a doutrina? Foi com a Revista Espírita. Na Revista Espírita. Vocês já tinham ouvido falar na Revista Espírita? Você já, né, Marcelo? Você também, Alessandro e Cleide, na Revista Espírita. Lorival também? Lá no centro, nós temos, acho que, vários exemplares. Então, o Kardec escrevia até 1869, era ele que escrevia. E ele recebia centenas de cartas, ele respondia. E assuntos interessantes e perguntas ele discutia na Revista Espírita. Mas a revista não pertence ao Pentateuco, né? A parte da doutrina. Porque às vezes tem gente que fala assim, porque na Revista Espírita está assim ou assado. Tudo bem. Era um estudo, eram conversas que se tinham, mas necessariamente nem tudo que está lá tem aquela bênção dos espíritos mais iluminados. Tá? Então, o que foi que, com a publicação do Livro dos Espíritos, inicialmente foram com 600 e poucas perguntas, depois foi para 1000 e lá vai, né? 1069, se não me engano, por aí. Nunca lembro.
O que chamava atenção nessa doutrina dos espíritos? O que chocava à primeira vista, no bom sentido? O que foi diferente? Porque naquela época tinha o quê? Tinha a Igreja Católica e tinha a Igreja Protestante, que mais ou menos prezavam, né, na mesma Bíblia. Uma tinha mais dogmas do que outra, mas mais ou menos igual. E o que chocou, assim, quais foram os conceitos que as pessoas viram, leram, e que falou, nossa, será que é assim? Quais foram? A existência dos familiares. Fala. Quem vai falar? Acho que a morte não existe, seria isso? Que a vida é eterna, seria isso? Vocês lembram, acho que nós comentamos, Vera, daqueles princípios doutrinários, tá? Um deles é a existência de Deus, não é? Sim. Isso é mais ou menos comum. Outro é que nós somos espíritos. Outro é que o espírito, ele para evoluir, ele precisa ter mais experiências, tem que reencarnar outras vezes. Reencarnar, então. Não é? Uhum. Outra importante, se vocês lembrarem, vocês falam na minha frente. Eu estou assim, cutucando vocês. Da terceira revelação? Não, outra importante é a evolução. O espírito evolui. Entendeu? Nós não estamos nascendo igualzinho a gente era. A gente nasce sempre com um degrauzinho a mais. Às vezes a gente dá uma desviada, né? Mas nós nunca vamos regredir. Ele fala que existem, naquela época, uma pluralidade de mundos habitados, sejam materiais ou espirituais. Ok? Então, você imagina... e tem eu não vou falar a principal, mas no nosso nível é a lei de causa e efeito e a lei de ação e reação. Que fala assim, nós somos livres para plantar tudo que a gente quiser. Esse é o livre-arbítrio. Veja que legal isso. Tá? O Espiritismo não fala em pecado. Nós somos livres. Eu posso fazer uma coisa ou fazer outra. Quanto mais conscientemente eu for fazer o bem, melhor. Quanto mais conscientemente for fazer o mal, pior. Por que pior? Porque tem uma lei aí que é um retorno. Se eu faço alguma coisa contrária a uma lei divina, por exemplo, a lei do amor, a ética, se eu roubo, tá? Se eu mato, se eu engano, né? Isso fica gravado em mim. Tá? E como é que eu vou aprender que isso que eu fiz está errado? Aí que nós temos que entender Deus. É muito importante isso. Deus não está olhando a gente para ver, carinha, você está perdido agora. E você vai nascer com um defeito que não sei, entendeu? Aí que eu falo assim, eu não acreditava em Deus porque eu achava que Deus era cruel. Aquele Deus do Velho Testamento é um Deus vingativo. Não dá para eu aceitar aquele Deus. O Deus que eu aceito é o Deus bom, justo, amoroso. Aí você vai falar assim, pô, mas como ele ama se eu nasci cego nessa encarnação? Não foi Deus. Vejam, gente, isso daí, gravem na memória. Não foi Deus que determinou
que eu fui culpado numa outra encarnação, e nessa aqui eu vou nascer cego. O cara, o suicida que se jogou de cima de um prédio, lá de cima, ele cai no chão, ele se deforma todo, mas ele não morre. Ele acorda lá e vê o corpo dele todo. Desculpa se eu estou sendo muito pesado nisso daqui, mas é a realidade. Ele achou que a vida dele ia acabar, mas não acaba. Mas o corpo espiritual dele também desagrega. O cara que fuma muito ou que toma drogas, ele afeta, além do corpo físico, o corpo espiritual dele, que tem órgãos, o que a gente vai ver. E quando a gente desencarna, esses órgãos estão desequilibrados. E quando nós encarnamos de novo, nós trazemos conosco aquela doença na nossa alma. Faz sentido? Gente, não é Deus que está nos punindo, é que as leis que existem no universo são universais, vale para todo mundo. Às vezes, eu mandei um áudio para vocês hoje, mandei em cima da hora, que fala sobre um pai que fala que o filho dele é muito difícil, não tem um relacionamento. E o Ricardo, que analisa esse caso, ele explica muito bem, por isso que eu passei para vocês. E pode ter uma correlação com o passado, e pode não ter também. Mas faz parte da vida, é automático isso. Tá? E quando a gente passa por uma dificuldade na Terra, a gente fala assim, não, Deus está me punindo, por quê? Eu rezo tanto. Nós não sabemos. Isso que nós estamos passando é para um aprendizado. Mas não é para a gente chegar e falar assim, ah, não, isso daí eu matei muito passarinho na outra encarnação, eu fiz muita coisa errada, então eu vou aceitar que a minha vida é essa droga. Não. Não. Na semana passada eu falei do Nietzsche. Nietzsche achava que o cristianismo dava essa ideia. Eu estou resignado. Tem um capítulo de resignação no Evangelho segundo o Espiritismo que deve ser lido, que deve ser estudado. Sabe? O fato da gente aceitar que a vida está difícil não deve justificar o comodismo. Tá? Não deve justificar. A vida está difícil, cara, não é que eu não vou aceitar, eu aceito que isso está ocorrendo, mas eu não vou me conformar. E nós mudamos o nosso destino. Então, é uma doutrina forte, sabe? E uma doutrina que dá responsabilidade em nós mesmos, para nós mesmos. Eu sou responsável. Eu quero um futuro melhor para mim amanhã. Eu tenho que construir esse futuro hoje. Então, é isso que a pessoa que lê e estuda o Espiritismo, ele conhece, tá? E nada de castigo. A Paulo fala, vamos ver se a gente lembra, que tudo é permitido. Um dia vocês vão falar para mim assim, posso comer carne? No dia do trabalho espiritual, a gente não come carne, pelo menos conscientemente, né? Por razões técnicas. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. O Paulo fala assim, tudo é permitido, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas, como é que fala o resto? Mas nem tudo nos convém. Vocês estão lendo a mensagem da Gabriela ou só eu? A colheita é obrigatória. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Eu posso plantar o que eu quiser, mas você vai colher o que você plantar. E não é castigo. Cara, você plantou aquilo lá, você quer colher outra coisa? Tá? Ele também fala aqui da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, ele fundou como o primeiro centro espírita. E foi num lugar, depois teve que mudar,
aumentou muita gente e alugou outro local, estava lá em Paris, né? Aqui mostra, nossa, uma carta ao prefeito. São detalhes que nem precisavam, né? Mas ele se dedicou a isso daí. E a esposa dele, a Amélie foi fora de série. Ela, se não fosse ela, ele não ia conseguir fazer o que ele fez. Até dinheiro ela deu dela, tá? Para ele fazer muita coisa. Então, ele assumiu, chegou uma hora que ele não teve mais dúvidas, que era uma missão. Qual a origem do nome Kardec? Quem sabe? Da origem druida dele, de encarnações anteriores. Isso. Ele era um tipo de um sacerdote druida, né? Tá? Já tinha conhecimento, já tinha preparo. Ele ainda foi preparado com curso, lá com Pestalozzi. O Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de março de 1860, foi o novo Livro dos Espíritos, porque 1857 foi o primeiro com 501 perguntas. E agora já tinha 1019 perguntas, acompanhada com explicações, notas e comentários do próprio Kardec. Então, veja que interessante, a obra fora totalmente revista e cuidadosamente reformulada sob orientação dos próprios espíritos. O primeiro livro, apenas uma introdução, conforme lhe disseram o espírito, em uma de suas sessões, com a jovem Baudin, estava, enfim, completo. Tá? Nesse período, em 1859, ele lançou... Alguém leu um livreto chamado O que é o Espiritismo? Eu não acho por aí, mas é um livreto interessante. Tá? Para se ler, sabe? Bem básico, mas interessante. Ele faz uma conversa aqui com algumas pessoas. Tá? Depois, o Livro dos Médiuns. Elas atraíam, quer dizer, as reuniões atraíam cada vez mais atenção, mais adeptos. Do mesmo modo, o número de assinantes da Revista Espírita só crescia. E outros países, né, já estavam recebendo essas informações. E aí, ele escreve o Livro dos Médiuns. Alguém já pegou o Livro dos Médiuns na mão? Nós já lemos e já estudamos. O livro dos... vocês estudaram lá no Irmão X, né? Tá. Seria este livro? Esse é o livrinho fino que eu falei, o que é o Espiritismo. Isso, esse daqui. Esse pequenininho, né? Uhum. Esse mesmo. É bom. É um livro interessante para ler, que sumariza bem. Tá? Tá. E com a parte da lógica, né, do Kardec. Depois, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso foi em abril de 1864, é publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, cujo objetivo é grandioso: esclarecer passagens mais complexas das Sagradas Escrituras, como nos mostra Kardec no primeiro item da introdução. Ele fala assim: muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral são ininteligíveis, tá? Parecendo alguns até irracionais, por falta da chave. Que chave que é essa? É o conhecimento do Espiritismo, tá? Que não é uma vida só, principalmente, que a gente evolui, sabe? Por falta da chave que faculte e se desaprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Além disso, pela primeira vez, Kardec afirma por escrito ser a doutrina espírita a terceira revelação divina. Então, ele só fala que foi a terceira revelação quando ele lança, ou quando ele começa a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo.
O pessoal pensa que é um evangelho espírita. Não tem nada a ver, tá? Não, é um evangelho cristão, tá? Segundo o espiritismo, quer dizer, explicado de acordo com a doutrina espírita. Né? Então, não, esse evangelho não. Mas é esse evangelho que está a explicação. E principalmente das lições que Jesus colocou nas parábolas e Sermão do Monte, né? Tem muita coisa boa. Depois, nós vamos voltar em outra aula mais para frente. Nós vamos falar também desse livro, O Céu e o Inferno. Ele já estava bem doente quando ele escreveu, e em agosto de 1865 ele publicou isso. O Céu e o Inferno é um livro que tem duas partes principais. A primeira parte ela é bem filosófica, ele fala das religiões, do inferno, e a segunda parte, ele selecionou diversos diálogos que, nos grupos mediúnicos, eles tiveram com espíritos desencarnados. Então, ele fala assim, diálogo com suicidas, diálogo com a rainha tal, diálogo com os sofredores. Quando nós fazemos um trabalho espiritual numa EFA, às vezes surgem espíritos para o nosso atendimento, e nós atendemos os encarnados, né? Tá? Mas, às vezes, junto com o encarnado, tem um irmãozinho espiritual ali. E, às vezes, ele está perdidaço, sabe? Ele desencarnou, ficou preso no planeta. São detalhes que também a gente vai falar. Por que alguns ficam aqui, outros vão, né, para o plano espiritual, mas... às vezes tem espíritos que são muito apegados às coisas materiais. E não aceitam que ele não morreu, porque ele está vivo. Então, tem espíritos que podem estar no local onde eles viveram, mas eles atrapalham, e eles estão perdendo tempo. E, às vezes, as pessoas que moram nesse local, elas acabam se sentindo mal, e nem sabe por quê. Tá? E quando essa pessoa vai no centro, esse irmãozinho vai junto. Ele passa pela segurança do centro e ele fica assistindo a palestra. Tá? Quando o assistido, que vai tomar passe, entra na sala, ele é levado junto. Às vezes, ninguém percebe. Se os médiuns não estiverem atentos, não percebem. Tá? E são espíritos que, às vezes, são assim, ignorantes, né? Não são do mal. Na verdade, são ignorantes. Então, alguns médiuns nem captam a vibração. Quando é aquele mais pesado, aquele que é vingativo, aquele que quer acabar com o encarnado, porque o encarnado fez isso, apesar daquilo no passado, esse daí a gente já sente a vibração. Tá? E os médiuns, muitas vezes, eles comunicam, olha, tem uma entidade assim, assado, vamos ajudá-la aqui. E todos eles são ajudados com amor. Né? Diferentemente de igrejas que fazem aquele carnaval, que o espírito é demoníaco. Não existe demônio. Tá? Não existe demônio, como não existe anjos. Existem espíritos bons, existem espíritos ruins. Existem espíritos muito iluminados, existem espíritos que são muito atrasados. Tá? Eu espero que vocês estejam aprendendo muita coisa, hein? Tá? Pelo menos para quem não conhece, não tem informação. Aglaê, tudo bem? Você conhece bem, né? Quase nada. Quase nada? Tá? Os conceitos, os princípios, fundamentos. Eu não tinha tudo isso concatenado, sabe? Era empírica a coisa. Tá? Essa, gente, é a terceira aula. Né? Então,
Estou indo mais ou menos light, mas eu me aprofundo em alguns pontos para vocês saberem o que vem mais para frente. E, por fim, a Gênese. Kardec diminui acentuadamente o número de viagens e procura dedicar-se o mais possível à conclusão de um novo livro. Ele, então, é concluído. Em janeiro de 1868, vem à luz a Gênese, em cujo subtítulo se lê Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. É um livro, assim, mais denso. Eu, em vez de falar assim, leiam esse livro, eu falo, leiam os outros. Quando vocês estiverem bem a par, já leram Missionários da Luz, etc., e tem curiosidade, aí vale a pena vocês pegarem a Gênese. E a Gênese é um livro que tem muita informação científica. Provavelmente tem alguma coisa desatualizada lá. O Espiritismo no meio acadêmico e científico, teve muitos que acompanharam Kardec, alguns no tempo dele, outros depois, cientistas que fizeram experiências com médiums, William Crookes. William Crookes é um sábio inglês, lá da Academia Real da Inglaterra. Ele foi mandado para pesquisar justamente uma materialização do espírito chamado Kate King, tá? E ele depois que ele fez todo o trabalho dele, ele voltou lá e falou assim, eu não consegui mostrar que aquilo não era real. Uhum. Tá? A Eusápia Paladino, também médium, acho que foi o Ernesto Bozano, que fez muitas experiências com ela também, estudaram também o hipnotismo, e muita coisa. Teve muitos... Gustave Shelley, o Charles Richer, Camille Flammarion. O Camille Flammarion, ele deve ter tido uma influência muito grande no livro da Gênese. O César Lombroso, o Ernesto Bozano, o Arthur Conan Doyle, ele escreveu um livro História do Espiritismo. E aí tem alemão, teve russo, Alexander Aksakov. Então, teve muitos cientistas aí que deram continuidade. E só que o espiritismo não floresceu na Europa. Pois é. Tá? Uhum. Floresceu mais aqui. Porque a Europa foi a Europa, ela tinha na época, né, por causa dos filósofos, né, que já comentamos, iluminismo, estava um momento bom para colocar isso. Era um estudo filosófico. Mas depois que Kardec desencarnou, a própria sociedade parisiense começou a ter alguns problemas. Tá? E o país que recebeu isso foi principalmente o Brasil, que fortaleceu a parte religiosa. Né? Uma Federação Espírita Brasileira, bem, tudo bem. Hoje tem livros americanos e o cara escreveu há poucos anos, eu não lembro o nome, um médico, ele fazia entrevistas com uma mulher que tinha sonhos, né, que era um médium, e contava outras encarnações, e no livro inteiro ele não menciona o espiritismo. Ele estava achando que em 1970 e pouco, ele estava descobrindo isso, como se fosse da vontade de falar para ele, cara, lê o Livro dos Espíritos, está tudo lá. Tá? E a ciência não tem muito interesse. Por quê? Porque é difícil você reproduzir. Né? É muito complicado você reproduzir uma materialização. Precisa tanto aparato para justificar, muito complicado. Acho que vocês não tinham lido, né? Poucos leram, né? Vocês leram, né?